Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus, nós estamos nos reunindo e cultuando ainda da forma online. Como ficou decidido, nós chegamos a pensar que poderíamos voltar, aproveitando-se as celebrações da chamada Páscoa cristã, mas pela orientação do conselho, dos médicos da igreja também, nós entendemos que ainda não chegou o momento, né? Vamos aguardar mais um pouco, irmãos, e na certeza de que nós estamos fazendo o que é correto, né? Alguém me mandou, envolvido até com as questões do governo, uma mensagem à igreja dizendo o seguinte: vocês podem abrir, mas se vocês não abrirem, estarão salvando vidas, né? Então, nós queremos passar isso às pessoas, né? Nós estamos preocupados também com a vida das pessoas, não só com as nossas vidas, e com a vida das pessoas, não só com a vida eterna, porque isso já está resolvido em Jesus Cristo, né? Mas também com a vida terrena, porque é em se vivendo que as pessoas têm a oportunidade de conhecerem o plano de salvação para as suas vidas. Eu vou fazer, irmãos, de novo a leitura do documento que eu fiz no culto da manhã, falando em relação à nossa programação de Páscoa, não é? Porque nós vamos ter na quinta-feira a celebração da Ceia do Senhor, na sexta-feira às 10 horas da manhã o ofício das 7 palavras da cruz e no domingo de manhã às 6 horas o culto da ressurreição. Essa é a nossa programação oficial de Páscoa, como tem sido durante os anos passados, né? Obviamente que nós não vamos ter as reuniões presenciais, mas como também no ano passado, logo no início da pandemia, nos pegou também, em plena semana da chamada Páscoa cristã, nós fizemos tudo o que costumávamos fazer, mas via online. Com certeza, esse ano vamos repetir, vamos ter que fazer via online, mas com alguns acréscimos e algumas mudanças para melhor, não é? Porque nós fomos aprendendo também ao longo do tempo. Agradecemos muito a Deus, irmãos, porque Ele tem nos permitido passar por isso e nos ensinado através do que tem acontecido. Para nós cristãos batistas, a ceia do Senhor não é um sacramento no sentido de ser um meio de graça. A ceia do Senhor não deixa, porém, de ser sempre uma forma de nos trazer à mente, à memória, todo o mistério que há no acontecimento de consequências eternas, inexplicáveis pelas palavras humanas, que trouxe o céu à terra na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, a ceia não é este mistério, mas ela nos recorda fatos misteriosos que aconteceram no coração de Deus antes de acontecer em nós. A ceia do Senhor não deixa de nos lembrar a graça que recebemos e temos por causa de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo por nós e em nós pelo seu Santo Espírito. Ela não é esta graça, mas ela existe para nos trazer à memória esta graça. Por isso ela foi instituída para ser repetida em memória dele, o Senhor, porque em memória dele somos confrontados outra vez e outra vez com o inexplicável amor de Deus e sua incomparável graça. O Senhor Jesus não determinou o quantas vezes temos de celebrar a ceia, mas nós sabemos que devemos nos reunir para celebrá-la em lembrança dele. Porque já passamos um ano sem nos reunirmos para a celebração da ceia do Senhor, limitados que ficamos por causa da pandemia que ainda nos cerca, com a permissão da maioria dos nossos diáconos, decidimos-nos a celebrar a ceia do Senhor usando os recursos do chamado culto online, entendendo que ainda não chegou o momento dos nossos cultos presenciais, que cremos está para acontecer. Sendo assim, nesta próxima quinta-feira, dia 1º de abril, quando estivermos celebrando via online o culto que lembra a instituição da ceia do Senhor, convidamos aos que, sendo membros da nossa igreja, que querendo e podendo, arrumem uma mesa para fazer uma refeição, conforme desejarem, e em meio aos itens que forem colocados, providencie um copo ou uma caneca com um pouco de suco de uva e também um pedacinho de pão, que pode ser o francês, o de forma, ou outro pão, e ainda mesmo um biscoito.
2, sentem-se de forma que possam acompanhar o culto pelo celular, pelo computador ou pela televisão. E quando estivermos celebrando a ceia com os que estiverem no templo, que serão os que vão estar envolvidos com a gravação, sigam as instruções que darei para que no mesmo momento em que os que estiverem no templo estiverem comendo do pão e tomando do cálice, vocês façam em casa o mesmo. Se for possível, quando os que estiverem no templo apanhando ou recebendo os elementos, se for a família que estiver à mesa, que o chefe da família ou a pessoa mais idosa, conforme o caso, ponha o suco de uva nos copos. Terminado o culto, aproveitem a oportunidade para fazer com o que foi colocado à mesa, uma refeição com a família, como marido e mulher, como pais e filhos, numa celebração, então, à família. Mas que fique claro que esta forma é se o irmão e a irmã assim puder ou quiser, pois o irmão ou a irmã poderá simplesmente sentar-se na sua cadeira, na poltrona, na cama ou ficar de pé, conforme o caso, e, seguindo o que estará sendo transmitido, participar junto do comer do pão e do beber do cálice, fazendo o que foi dito acima, ter um copo ou uma caneca com um pouquinho de suco de uva e mais um pedacinho de pão, qualquer tipo de pão ou mesmo um biscoito. Como o Senhor Jesus instituiu o que chamamos de ceia do Senhor, usando a ceia da Páscoa com os seus 12 apóstolos, e como Paulo, ao falar sobre a celebração da ceia aos cristãos de Corinto, deixou claro que a mesma se tratava de uma celebração em grupo e não individual, é importante que o irmão ou a irmã possa estar no mesmo momento em que a celebração estiver sendo transmitida via online. Não, ninguém vai estar proibido ou proibida de usar este culto em um outro horário que não o oficialmente programado, porque não pôde acessá-lo no momento quando estará sendo transmitido. Mas lembramos que a beleza do aspecto congregacional, o de estarmos juntos, comendo do pão e tomando do cálice, estará diminuída, o que não impede, no entanto, a sua participação posterior. O fazermos isto não significa que estaremos repetindo esta forma de celebrarmos a ceia do Senhor, enquanto o Senhor estiver permitindo que esta pandemia continue a limitar nossas ações de ajuntamento. Isso terá de ser decidido depois. Que ninguém se sinta constrangido a ter de participar. Há situações, sabemos, que o local onde os irmãos e as irmãs assistem ao culto online não favorecem a esse tipo de participação. Não provoque, por exemplo, animosidades com os que vivem em sua casa, se eles não facilitarem a sua participação. Também pode ser o caso em que você, meu irmão, você, minha irmã, prefira esperar para quando pudermos nos reunir no nosso templo para isto. O não participar não estará interrompendo a sua comunhão com Deus. A ideia de fazer isto é para que o aspecto em memória de mim possa se dar depois de um ano, sem celebrarmos a ceia do Senhor. Que ninguém fique em dúvida sobre a seriedade deste momento, pois esta forma de se celebrar a ceia é comum entre os que formam as chamadas congregações radiais ou virtuais, isto é, crentes que se converteram e que são mantidos na fé pelas transmissões via rádio ou internet, pois por causa das regiões nas quais vivem ou por causa das perseguições, não podem se reunir abertamente para as suas celebrações, e então repetem a ceia do Senhor, acompanhando então o que está sendo passado via rádio ou via internet. Espero que os irmãos tenham entendido, havendo algumas dúvidas, os irmãos liguem para a administração para esclarecê-la, mas já sabe que isso vai acontecer, com a permissão do Senhor, na próxima quinta-feira, que é o culto em que celebramos a instituição da Páscoa, que não será presencial, vai ser online. E os irmãos que quiserem poderão participar da ceia em suas próprias casas, usando a sua caneca, usando um pedacinho de pão que o irmão escolher, o copo que o irmão quiser. Se quiser comprar um copo especial, você pode comprar, mas se quiser o copo ou a caneca que você usa sempre, não tem problema. Irmãos, porque a ceia do Senhor, uma das palavras do Novo Testamento que se usa para a ceia do Senhor é koinonia, e koinonia significa refeição em família. Então, é a refeição
sendo lembrada como era nos tempos primitivos, quando a família dos cristãos, as famílias se reuniam, né, para cear, e no meio da ceia, então, usando-se o pão, usando-se um pouco do vinho, eles relembravam ou lembravam de novo as palavras de Jesus para a celebração da ceia. Vamos passar a direção do nosso culto à nossa irmã Juscelia, uma das nossas vice-presidentes. Boa noite, igreja. Boa noite, amigo internauta que nos assiste. Que você tenha tido uma tarde abençoada e que você seja grato ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de, mesmo à distância, estarmos em comunhão para cultuar ao nosso Deus. O tema do nosso culto desta noite: o amor que nos ensina a sermos humildes e obedientes. Façamos, igreja, amigo que nos assiste, façamos a leitura do texto de introito. Salmos 103, versículos 1, 2 e 8. Leiamos juntos, convide a sua família para lermos juntos. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Que você possa bendizer ao Senhor. Vamos louvá-lo com o cântico com a direção do nosso ministro de música, irmão Cizinho. Boa noite, igreja. Vamos então, amada igreja, louvar a Deus com o hino de número 15 do Inário para o Culto Cristão. Ó minha alma, a Deus bendize. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Salmo 103, 22. Oh, minha alma, Deus bendize em humilde adoração, nada mais que te escravize no pecado, escuridão. Oh, louvai-o, Ele é Rei da criação. Pelo seu favor e graça que outorgou a nossos pais, e por tudo que Deus faça, bendizei-o mais e mais. Oh, louvai-o, é fiel a nós mortais. Se estivermos em perigo, nosso Deus nos guardará. Ele a força do inimigo para sempre vencerá. Oh, louvai-o, pelas bênçãos que Ele dá. Anjos e homens reverentes, adorai-o com fervor. Luz, estrelas, sol fulgente, que ao espaço dais fulgor. Oh, louvai-o, pois é Deus de graça e amor. Recebamos os nossos irmãos da equipe de louvor que nos conduzirão em louvor e adoração a Deus.
Então, como eu pedi para os irmãos, continuem a orar por nós, que aqui estamos, conduzindo o louvor da igreja. Olhem para cada família aqui representada. Não se esqueça de nós nas suas orações. Nosso tema, o amor que nos ensina a sermos humildes e obedientes. Eu gostaria de dizer que, Senhor, Tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. E eu não sinto senão o desejo de sempre abrir a boca e declarar que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo. Vamos juntos então, irmãos, a declarar isso com os nossos corações, com as nossas vidas. Deus abençoe você e sua família. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei, seguirei Teus caminhos, te amarei. Pra sempre, pra sempre. E eu canto e louvo ao poderoso que é de Deus meu braço e o próximo de cantais que te unirão. Eu canto e louvo ao Deus. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei, seguirei Teus caminhos, Teus caminhos. Te amarei, te amarei. Pra sempre, pra sempre. E eu canto e louvo ao poderoso que é de Deus é maior o céu e o próximo de cantais que te unirão. Eu canto e louvo ao Rei da peregrinação. Eu gosto e próximo de maiores dias. Tu és Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Eu canto e louvo ao Poderoso que é digno, eu gosto e próximo de cantais que te unirão. Eu canto e louvo ao Rei da peregrinação. Eu gosto e gosto de noite que te unirão. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti.
Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, mas eu quero deixar com a igreja o versículo de João 1:29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo que Deus enviou para nós. Que essa mensagem, então, alcance o seu coração essa noite. Hosana nas alturas.
em Salmos 106:47 diz: Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Igreja, participemos do momento de confissão. Leiamos juntos o texto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Momento de oração com o pastor Valdemir. Inclinemos as nossas frontes, fechemos os nossos olhos, irmãos. Coloquemos agora as nossas mentes e corações no trono da graça de Deus. Claro que desde o início do culto
nós temos de estar com o coração colocado no Senhor, ou então o nosso culto não estará servindo para nada, né? Mas agora é um momento específico, quando vamos suplicar a Deus a sua direção, a sua misericórdia. Vamos orar, irmãos, em relação aos nossos cultos presenciais. Eles são importantes, estão fazendo muita falta, mas nós estamos fazendo, os irmãos podem estar certos, o que deve ser feito. Que o Senhor nos dê sensibilidades para vermos nesse mundo as pessoas necessitadas, que estão sofrendo de problemas físicos, materiais, espirituais. A igreja tem que ser um lugar de socorro. Ó Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. A quem dera que eles todos pudessem ter um encontro com Jesus, com o Senhor e Salvador pessoal. Mas tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Peçamos a Deus por aqueles que já estão passando por isso, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Do nosso município, do nosso estado, Senhor, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos, aos políticos que realmente querem o bem da nação. Mas visita, Senhor, com a tua justiça, os que se aproveitam neste momento para usufruir vantagens políticas e financeiras. Os que estão sem fontes de ganho, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados, situação que piorou agora, que vai piorar nesses dias de isolamento. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar, fazendo-nos entender que a diversidade étnica, racial, uma das suas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por nós todos. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Os que estão trabalhando por e com vacinas, remédios outros. Dá-nos paciência, Senhor, para continuar atravessando essas águas tumultuadas desta pandemia. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Olha a nossa terceira idade, Senhor. Obrigado pelos que fazem acontecer os fatos do Teu reino nesta igreja. E agora ouve-nos quando oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração, irmãos que assumiram orar por jovens da igreja. Não pode parar, não há tempo para parar. Nós podemos dizer, irmãos, que os resultados já começaram a aparecer. Deus não deixa o seu povo sem resposta, mas ainda precisamos continuar a insistir em nossas orações. Os papais e mamães de oração já estão orando pelos jovens. Agora eu
quero que os irmãos orem por esses pais, por essas mães, porque eles enfrentam problemas, são pessoas, às vezes esquecem, tendem até a desistir, né, desse compromisso, mas que o Espírito de Deus possa tocar neles nesses momentos. Pelos nossos enfermos que estão na lista de intercessão, de acordo com a letra que começa o seu nome, você tem um grupo, né, de pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, com Covid, com outras doenças, enfermidades, carecem das nossas orações. Vamos ter, irmãos, um vídeo sobre o Laos, país de oração hoje, mas antes do vídeo, eu quero dar umas rápidas informações sobre o país que é o motivo do nosso vídeo. Aí os irmãos poderão, sem dúvida, abrir os olhos, né? Senhor, te pedimos por tua igreja no Laos. O Laos é um país do Sudeste Asiático, tem 7.355.000 habitantes, dos quais 52,4% são budistas, 43% praticam animismo, fetichismo e xamanismo. Há cerca de 150.000 cristãos evangélicos e ou protestantes, 2% da população, 46.000 católicos romanos. A Igreja Evangélica do Laos, a aliancista, implantada no país pela Aliança Cristã e Missionária, é a maior denominação, com 85% de todos os evangélicos e ou protestantes do país. Hoje o país afirma ter liberdade religiosa, mas há um Instituto de Religião e Política Pública que cada vez mais vem beneficiando o budismo em detrimento às outras religiões, e em nome da cultura budista e também das divindades populares, o povo vem sendo estimulado a dificultar as vidas dos cristãos, e as denúncias de que cristãos estão sendo forçados com violência em vários lugares do país a deixar o cristianismo continuam a chegar às organizações dos direitos humanos. Os batistas estão no país, mas não são reconhecidos como legais. Trabalham na clandestinidade, como seitas iguais às das Testemunhas de Jeová e dos Mormons, né? De alguns anos, os batistas vêm tentando serem reconhecidos como outras denominações, mas não têm conseguido isso. Vamos orar também por isso. Agora vamos assistir este pequeno vídeo de um testemunho de pessoas que vivem no Laos, de duas mocinhas que vivem no Laos. Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós, e mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele.
jovens cristãs no Laos, Nani e Nha, enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas, as meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles. Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e assim ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo. Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador. Aproxime-se mais da realidade dos cristãos perseguidos. Vamos ser agora, irmãos, a oração do Pai Nosso, feito por uma das nossas crianças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai do mal. Porque sua glória é o poder para sempre. Amém. Obrigada, Sofia, pela sua participação em nosso culto. Que Deus abençoe você e sua família. Nós vamos louvar ao Senhor desta feita com a irmã Andréia Farias. Me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais
de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que Deus continue abençoando a Andréia Farias e sua família. E você, meu irmão, amigo que está em seu lar, que você também queira conhecer mais de Deus e exalar mais de Deus. Que você queira ser obediente a esse Deus, obediente às autoridades constituídas. Queridos, que você fique em casa, fique bem. Leia, medite, cante louvores, que você queira obedecer. Nós vamos passar para o nosso momento de proclamação e edificação. Leiamos juntos o texto. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4:10. Que você receba o pastor Valdemir com as suas orações. Então, lembramos, irmãos, que nesse domingo, que pelo calendário dito cristão, se chama o Domingo de Ramos, não é? Pela manhã nós pregamos mais uma vez no texto, em um dos textos, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estamos dando prosseguimento, tendo a crucificação como tema. E lembrando, então, irmãos, a nossa programação de Páscoa cristã. Na quarta-feira vamos ter o culto de oração,
mas vamos aproveitar, e ao invés de dar continuidade ao estudo de 1 Coríntios 16, nós vamos abordar um tema já daquela quarta-feira que antecipava a classificação de Jesus. Normalmente nós falamos sobre Pedro, falamos sobre Judas, de repente vamos falar mais uma vez sobre Judas, que é sempre um assunto complicado, polêmico. Na quinta-feira vamos ter a celebração da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor foi instituída na quinta-feira da chamada Semana da Páscoa cristã, e daquela forma, né? Os irmãos que estiverem aqui, gravando o culto, participando como instrumentistas, receberão a ceia aqui, dos irmãos diáconos que virão aqui, 2 diáconos que estarão aqui, para lhes dar os elementos da ceia. Mas os irmãos em casa vão tomar a ceia, usando o seu copinho, usando uma sua caneca, aquilo que você quiser, não é? E também um pedacinho de pão, que pode ser o pão francês, pode ser o pão de forma, pode ser um outro qualquer pão, ou até mesmo um biscoito, segundo as instruções que o pastor já deu no início do culto, que provavelmente vamos repetir durante a semana. Portanto, vamos ter a celebração da ceia com a igreja, porque você, igreja, e mesmo em casa, você vai estar celebrando a ceia juntamente conosco. Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, você vai se sentar na sua sala e vai acompanhar e participar do culto das 7 palavras da cruz, ou do ofício das 7 palavras da cruz. 7 pregadores estarão falando, cada um deles, sobre uma das 7 palavras, como sempre fazemos. E aí vai chegar o domingo, quando 6 horas da manhã, você vai sentar na sua sala, ou vai se levantar na sua cama, aonde você estiver, para participar do culto da ressurreição. Vê se você acorda com tempo de pentear o cabelo, tomar um banho, ficar bonito, né? Porque, para mim, a data, irmãos, o domingo da ressurreição, é uma questão minha, eu não estou achando que todo mundo tem que pensar assim. É a data mais importante do ano para mim. Eu gosto muito do Natal, mas não tem o mesmo valor para mim, não é, do que a ressurreição. É claro que se Jesus não nascesse, não adiantava nada, né, o que aconteceu. Mas em termos assim, de profundidade espiritual, de envolvimento da vida, a ressurreição para mim tem sempre uma mensagem especial, até porque Paulo disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Então, as programações da chamada Páscoa cristã vão acontecer. Fique atento, né? Não deixe de participar, porque vai ser muito bom contar com o irmão, a irmã assistindo lá. Vamos então, irmãos, compartilhar do tema desta noite, a túnica de Jesus, e vamos ler o texto que está em João, capítulo 19, versos 23 e 24, que eu convido então a congregação. Vou chamar de congregação, os irmãos são congregação, onde quer que estejam, né? Nos acompanhando agora via online. Então vamos ler juntos, né? Porque isso vai facilitar a leitura do texto numa mesma versão. João 19, 23 e 24. Vamos começar? Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. Conhecemos, meus amados, as palavras de Jesus registradas por Mateus, nas quais ele nos diz: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, 20. Nós sabemos que tal situação de pobreza material continuou até a morte, tanto que a sua unção, o seu sepulcro, que era para sepultar gente importante, Jesus foi sepultado num sepulcro de gente importante, foram concessões alheias.
não eram deles, não era da sua família, foram frutos do amor por ele. Curiosamente, porém, ao ser crucificado, Jesus tinha bens para deixar, o que vestia. Todos os crucificados eram crucificados nus. Era mais uma forma de se humilhar o crucificado que era despido antes de ser erguido e pendurado no madeiro. Com isto eram vistas as suas necessidades físicas escorrendo pelas pernas, pois a própria situação de crucificação provocava o descontrole do organismo. Então, como dissera o profeta, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isaías 53, 2. Esse texto deve e precisa ser entendido literalmente. Era nessa situação que Jesus estava na cruz, e tudo por causa dos nossos pecados. Na cruz, o Criador do belo, de glória resplandecente no céu, cuja luz para a qual o sol é trevas, como está em um dos nossos hinos, na cruz ele está nu, ferido, mal cheiroso, mas tem roupa para deixar. Era lei romana. Os 4 soldados que vigiavam a crucificação eram sempre 4, sob a supervisão de um centurião, pois 4 eram os que vigiavam os prisioneiros importantes ou por demais perigosos. Pela lei romana, o que o crucificado vestia tinha de ser repartido entre os 4 soldados que tomavam conta da crucificação. E eles assim o fazem, esses soldados fazem isso, menos a túnica. Não. O que estava no crucificado, ao ser levado para a cruz, não era da família, eram dos soldados, que neste caso, legalmente, não podiam ser acusados de ladrões, de apropriação indébita, pois se tornavam, ironicamente, herdeiros do crucificado. Aqueles soldados estavam se tornando herdeiros de Jesus, herdeiros especiais de um sacrifício cruel. Mas se o lançar sorte serviu para a divisão de outras vestes de Jesus, não serviu para a questão da túnica. A túnica de Jesus não era a túnica usada por pessoas comuns. As túnicas comuns eram feitas de 2 peças de roupa, uma espécie de camisão que ficava sobre o corpo, descendo até os joelhos e atada na cintura, mais um manto que era uma espécie de cobertor e que então se colocava sobre a túnica. Servia para andar e servia para dormir. Por isso a lei romana proibia, e a lei judaica proibia alguém usar a sua túnica como penhor para qualquer empréstimo. Você não poderia empenhar sua túnica para ter dinheiro emprestado, a lei não permitia. Mas a túnica de Jesus ela não era uma túnica comum. Ela era de peça única, inconsútil, inteiriça, sem costura. Era como a túnica dos sumos sacerdotes judeus. Como é que ela foi parar em Jesus? Não se sabe. Há os que dizem que foi obra de Pilatos, irritado com a liderança judaica, porque sabia que fora envolvido pela inveja dessa liderança, ele então teria mandado fazer uma túnica parecida com a do sumo sacerdote judeu, como querendo dizer, agora engulam. Lembremos-nos de que foi ele, Pilatos, quem mandou escrever e pôr por cima da cabeça de Jesus, em 3 línguas, inclusive no idioma oficial de Roma, o latim, a afirmação Jesus Nazarenus Rex Iodorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aos que dizem que foi Maria, a mãe de Jesus, ou Maria com as outras mulheres que o seguiam, ou uma dessas mulheres, ou algumas delas. Acham outros que foi Nicodemos ou José de Arimateia, seguidores de Jesus em oculto, homens de posses, porque essa túnica era muito cara e então foi um deles, não é? Que teria dado essa túnica para Jesus usar antes da crucificação. Seja como for,
Seja como for, cumpriu-se a profecia. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Salmos 22, 18. Porque lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, fica então estabelecido que tirar sorte é sempre coisa do diabo? Não. Vem dos tempos remotos o emprego da sorte para decidir questões difíceis de modo amistoso. Assim é que a divisão da terra prometida foi feita por sorte. Josué capítulo 14, 2 e 18, 6. No manto dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, havia a pedra especial que se usava para tirar sorte. Está escrito no livro dos Provérbios, 16, 33, a sorte é lançada no colo ou na dobra do vestido, mas a decisão vem do Senhor. Matias, que substituiu Judas Iscariotes, será eleito apóstolo por sorte. Atos 1, de 15 a 26. Brincar com jogos que usam o que se chama de sorte, desde que não provoque brigas, não é errado. Jogos lúdicos que forçam o raciocínio é sempre melhor do que os jogos que apelam para a sorte. Jogar na loteria é uma forma de depender da sorte ou azar, algo que não se coaduna, no entanto, com a vida da pessoa cristã, não esse tipo de sorte e de azar. Por ser um jogo pelo qual as pessoas podem enriquecer, ele tem o poder viciante, como os jogos dos cassinos, das corridas de cavalos, nos quais há os que jogam sem tirar o dinheiro da família, é verdade, ou sem se endividarem, mas nos quais há, no entanto, os que não conseguem se controlar, e porque não conseguem controlar, tornam-se compulsivos e tiram o dinheiro da família, contraem empréstimos, deixam de comprar remédios, e quando tiram empréstimos o fazem com agiotas, e não são poucos os casos dos que cometem suicídio, ou são assassinados por causa de dívidas contraídas com a jogatina. Então, mesmo que eu não me torne um jogador compulsivo, como posso, como alguém que tem a mente de Cristo, contribuir com algo que leva as pessoas a serem assim? A minha vida, a sua vida, querido irmão e irmã em Cristo, não tem de depender de números de sorte. Ela depende da verdade que está no enunciado bíblico. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ou mais, ele tudo fará. Salmos 37, 8. Não sabia os soldados ao pé da cruz que, ao se decidirem sobre quem ficaria com a túnica, jogando a sorte, não o sabiam, que estavam dando cumprimento à profecia dos Salmos e referida pelo evangelista nos termos do texto. Nada inconveniente terem colocado em Jesus a túnica do tipo do sacerdote. Afinal, ele veio para se tornar em nosso sumo sacerdote, final, único, perfeito, incomparável e insubstituível. Ele foi o cordeiro definitivo, completo e perfeito a ser crucificado pelos nossos pecados e por isso se tornou no sumo sacerdote definitivo, completo, perfeito, como está em Hebreus. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Ninguém foi crucificado por causa dos nossos pecados, só Jesus. Só Jesus o foi como o Cordeiro de Deus, e por isso ele não é um Salvador, mas ele é o Salvador absoluto. Fora de Jesus Cristo, não há perdão de pecados, não há justificação, não há salvação, pois não há vida que merece ser chamada de vida eterna sem Jesus Cristo. Ninguém foi crucificado para ser o nosso sumo sacerdote para sempre. Só Jesus Cristo foi. Por isto, sem a mediação, a intermediação de Jesus Cristo, nós não nos chegamos a Deus, não chegamos ao trono da graça de Deus. Sim, Deus ouve a oração de todo o coração que honestamente o busque, mesmo a oração de quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador absoluto,
como sacerdote, sumo sacerdote para sempre, mas quando Deus faz isto, faz para que tal pessoa chegue à verdade e chegue a Cristo. Oh, não, infelizmente não. Não sabemos com certeza se aqueles 4 soldados de serviço ao pé da cruz, se eles tiveram olhos para enxergar a plena realidade dos fatos e apreciar e aprender devidamente a sua significação no panorama da história como um todo e mais ainda na história de suas vidas. Mateus nos diz que quando houve o terremoto, o centurião e os que guardavam a Jesus tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mateus 27, 64. Porque Marcos escreveu que só o centurião disse isto, verdadeiramente este era o Filho de Deus, e porque Lucas escreveu que só o centurião disse isso, na verdade este homem era justo, aos que dizem que os soldados assustados para não contrariarem o seu oficial, disseram sim, ele é o Filho de Deus, mas não porque criam nisto. A maior parte dos intérpretes do Novo Testamento entende que a expressão do centurião, um pagão, ao dizer de Jesus verdadeiramente este era o Filho de Deus, significou que ele, sabendo que havia judeus que chamavam Jesus de o Filho de Deus, concordou com isto naquele momento da crucificação, mas sem que isso significasse para ele o que haveria de significar para os cristãos. Sobre a conversão desse centurião vão existir muitas histórias, muitas lendas, que serão tão somente tradições e não fatos históricos. Possíveis, sim, de terem acontecido, mas não podemos ter certeza disto. Mas sobre os soldados, por não haver nada que nos diga que eles tenham se tornado cristãos, concorda a maioria que eles estavam vendo a cruz, estavam enxergando a cruz, mas para eles ela era tão somente um meio para torturar e matar criminosos, e mesmo vendo as trevas e o terremoto na crucificação de Jesus, não conseguiram ir além disto. Neste caso, a túnica de Jesus para eles continuou sendo uma roupa estranha para um crucificado, bastante estranha, sobre o qual eles deveriam, sem dúvida, ter falado muito tempo. Mas quanto ao fato de terem se tornado cristãos, há sempre de ser uma grande incógnita. O que com certeza nós sabemos é que é assim na vida, meus queridos e queridas. Muitos são os que têm os olhos, mas não veem, e não porque são cegos, cegos na esfera espiritual, cegos na mente, e não conseguem enxergar Jesus Cristo. Há muitos assim. Conseguem, por exemplo, olhar a figura da cruz, mas passam a ver nela um amuleto, um símbolo que passa a ser um fim em si mesmo. Por isso, aos que usam fazer o sinal da cruz na entrada dos cemitérios, ou nos rituais adrede decorados, como se tal sinal garantisse isto ou aquilo. Só aqueles e aquelas que descobrem na cruz o sacrifício pelos pecados do mundo, o sacrifício pelos seus pecados pessoais, é que enxergam na cruz o que nela existe. Com todo carinho e respeito, nós podemos aceitar Moisés como legislador da lei vinda de Deus. Nós podemos entender porque Muhammad ou Maomé, decepcionado com a hipocrisia dos seres humanos, com a hipocrisia de boa parte dos judeus e cristãos da sua época, fez da sua religião a religião da espada. Nós podemos concordar que Buda deu excelentes conselhos. Podemos admitir que Confúcio fez afirmações extraordinárias, mas nenhum desses nomes, nenhum deles significa o nome daquele que ofereceu a satisfação pelos pecados do mundo, que pagou por todos os pecados, por todos os meus pecados, pelos seus pecados. Nenhum desses nomes é o nome daquele que pode me perdoar os pecados, me purificar de toda injustiça e assim me livrar
da perdição eterna. Jesus Cristo, Jesus é este nome. Só que tal nome tem de entrar na mente, no coração, na vida. E quantos há? Quantos há que sabem sobre o nome de Jesus, que ouvem o seu nome, que até cantam sobre o seu nome, mas não o tomam para si? Ao que se sabe, pelo menos ali no maior momento, quando Deus estava nele, Jesus, reconciliando consigo o mundo, aqueles soldados não fizeram isto. Como disse, se fizeram depois, ninguém sabe. Não basta ser um nome ouvido, falado, repetido. O nome de Jesus tem de ser um nome que passe a significar o que ele significa. Deus comigo, Deus pertinho de mim, Deus em mim, hoje, aqui, para sempre. Tem de ser um nome que significa a mais importante escolha que eu já pude fazer para a minha vida, que você já pôde fazer para a sua vida, porque não haverá outra escolha tão importante como esta, não mesmo? Jesus tem de ser o nome que está fazendo com que eu e você, a cada dia, tenhamos a nossa imagem e semelhança com Deus sendo restaurada, para que possamos vivenciar o amor de Deus, que tem o próprio poder de nos ir conquistando a cada dia que nós vamos vivendo, mesmo que por causa da nossa humanidade nós tropecemos. Não, mas não mesmo. Por nada nesta vida vale a pena olvidarmos Jesus, olvidarmos o seu sacrifício na cruz para nos dar perdão e a redenção dos nossos pecados para sempre. Quando você vê a figura de uma cruz, do que é que você se lembra? O que é que você comenta? Que ela é bem feita, que ela tem não sei quantas, qualquer coisa de ouro, né? A quantidade que se usa, que ela não devia ser pintada daquela cor, que ela é grande, que ela é pequena. É uma pena. Se qualquer figura da cruz leva você a pensar nisso, o que você vê na figura da cruz? Um objeto para ser cultuado? Se você faz isso também, é lamentável. Porque o que a cruz tem que fazer você lembrar é do que Jesus Cristo passou por você, do que Jesus Cristo teve de enfrentar por mim e por você. E que se não tivesse acontecido aquilo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, não teríamos os nossos pecados perdoados, não poderíamos ser salvos, porque foi assim que Deus determinou que teria de acontecer. E de uma forma tão intensa e extensa que o texto bíblico chega a dizer que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Porque isso já enchia a mente de Deus como algo que teria que acontecer. Então, meu querido amigo e amiga, ao alcance da nossa palavra, o que você sente quando ouve o nome Jesus? Talvez você sinta uma porção de coisa, o nome do personagem importante, do mais importante personagem da história. É o nome do fundador de uma religião. Ai, se você pensa só nisso, que pena. Pensa só isso não, querido. Jesus tem que entrar na sua alma, Jesus tem que entrar na cabeça, envolver o seu coração, seu corpo todo, sua vida toda, porque Jesus significa vida, vida para sempre, vida com sentido, haja o que houver, aconteça o que acontecer, sejam quais forem os sofrimentos que possam cercar a sua vida, o nome de Jesus há de ser sempre o nome maior do que qualquer um, o nome maior do que qualquer doença, o nome maior do que qualquer decepção, o nome maior do que qualquer engano ou mentira que já cometeram contra você. Então, se você não veio a Jesus Cristo, venha a Jesus. Se você ainda não entendeu o que significa realmente a cruz do Calvário, entenda, ela aconteceu por sua causa, por você. Que Deus lhe ajude a tomar essa decisão. Não deixe para depois, tem que ser agora. Se você estiver interessado em saber mais sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o porquê da sua crucificação,
ao endereço que é colocado nessa parte aí do vídeo, para que você possa entrar em contato com ele e fazer a sua pergunta, dar o seu endereço, o seu nome, para que a gente possa entrar em contato com você e lhe ajudar nesse aspecto. Que Deus, então, nos abençoe e vamos passar à parte, então, de consagração dos dízimos e ofertas. Vou beber minha aguinha, essa aguinha tá boa. Participemos, igreja, do nosso momento de louvor e consagração. Leiamos juntos o texto. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Nós louvamos ao Senhor pela fidelidade da nossa igreja. Que Deus possa continuar abençoando você, meu irmão, que tem se mantido fiel às obras, ao ministério da nossa igreja. Você, criança, que coloca no envelope as suas ofertas. Você, junior, você, adolescente, você, jovem, adulto e ancião. Que o Senhor possa renovar as suas energias e que você tenha alegria de contribuir. E a palavra de Deus diz para você, querido, se você tiver alguma necessidade, o Senhor diz para você, nesta noite, fazei prova de mim, que você possa colocar no altar as suas necessidades, as suas alegrias, as suas ações de graça, porque o Senhor está pronto a lhe abençoar. Louvemos ao Senhor com o cântico, dirigido pelo nosso ministro de música. Hino 499 do Inário para o culto cristão, ouvi contar a história de Jesus, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo, arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação. Jesus me dá vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador.
Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, para sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado pelo dia que tivemos de vida, por mais um dia de vida que Tu nos dá, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que Tu, Senhor Deus, também tem dado de estendermos as mãos, Senhor Deus, aos que precisam. Podermos, Senhor Deus, sempre fazer esse ato de alegria em nossos corações, que é trazermos os dízimos, Senhor Deus, à Tua casa. Abençoe as famílias, Senhor Deus, abençoe os lares que agora estão conosco. Enfim, Senhor Deus, muito obrigado pelo que ouvimos de Ti nessa noite. É o que nós agradecemos e é o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Querido irmão, meu amigo, que você tenha uma semana de abundante paz, que você fique bem com a sua família e que você medite nesta semana, chamada Semana da Páscoa, que você se questione, que você reflita se você tem recebido esse sacrifício, se você tem Jesus como Salvador e Senhor absoluto. Que a sua semana seja uma semana de paz, meu irmão. Participemos juntos da declaração final. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3:15. Antes, irmãos, da bênção final, eu gostaria de repetir o coro desse hino. Enquanto os nossos instrumentistas se preparam para repeti-lo, sob a orientação do Valcir, lembrar os irmãos, então, não esqueçam a nossa programação da Páscoa cristã, ok? Quarta-feira, o nosso culto de oração, vai ter os momentos normais de oração, mas a mensagem vai ter a ver, o estudo vai ter a ver com algo que aconteceu nos dias que antecederam, não é? A crucificação de Jesus, que aconteceu na própria quarta-feira. Quinta-feira estaremos celebrando a ceia do Senhor via online, ou seja, os irmãos que vão estar aqui vão receber a ceia aqui, mas os irmãos estarão celebrando a ceia junto conosco em suas casas. Veja bem, irmãos, por favor, será que eu não poderia ir? Não, eu moro ali perto. Não, não pode, irmãos, porque o número, inclusive, de cálices vão ser certinhos para os irmãos que vão estar aqui gravando. Você não faça isso, senão a gente vai ficar sem. Fique na sua casa, é importante, inclusive, porque a celebração da ceia, como eu lembrei, vem da palavra koinonia, que é refeição em família. Tem a ver, irmãos, com a celebração da família. Por isso é importante, aqueles que puderem até fazer uma mesa, né, para depois lancharem junto, é bom. Se não puderem, não tem importância, mas seguindo aquelas nossas orientações. Então vamos, irmãos, expressar mais uma vez, com todo amor, com todo entusiasmo, o coro deste hino. Eu vou pedir licença ao meu pastor, né? Eu vou repetir a última estrofe para a gente fazer essa parte completa, terceira estrofe do hino, 499. Vamos lá, Anderson e Fernando. Casa levante, fique levantado em pé para terminarmos esse culto, animados, felizes. Ouvinte o lar glorioso, que Jesus, meu Rei,
céus e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, para sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de deixarmos que as nossas tradições substituam a sua palavra e que o nosso passado, bom ou ruim, nos impeça de crescermos no presente. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que a sua luz brilhe em nossos corações e nos ilumine cada vez mais no conhecimento da sua glória, que está na face de Cristo, e assim possamos superar os males do dia, os males da noite, e sermos colocados pela compaixão divina acima da maldade dos perversos que atentam contra nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, para que sejamos úteis aos outros em nossa caminhada terrestre, rumo aos novos céus e à nova terra. E que o Senhor nos dê paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa alegria, nossa esperança, o nome que está sobre todo nome. Amém. Então digamos, lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir. Senhor